Fala, torcedor do futebol brasileiro, seja bem-vindo ao ProBFutBR, o canal de probabilidades e estatística do futebol brasileiro. Hoje nós vamos falar da primeira rodada do retorno das séries A e B e 15ª rodada da Série C. Vamos fazer um pequeno relatório, lembrando que nesse momento o Fortaleza ainda está enfrentando o Botafogo de São Paulo. O relatório não está fechado ainda, mas nós vamos publicar o vídeo hoje. Amanhã a gente fala desse jogo pela Série C, que vai colocando Fortaleza no G4. Vamos falar primeiro de Série A. Vamos falar do favoritismo confirmado na rodada. Nós tivemos 3 equipes que confirmaram favoritismo nessa rodada. O Atlético Paranaense, que venceu o Internacional, era favorito com 52% de chance de vencer a partida. O Remo, que venceu o Vitória por 2-0, tinha 50% de chance de vencer. E aqui muita gente vai achar estranho que o Botafogo era favorito, mas sim, é matemática, os números, né? O Botafogo era favorito contra o Cruzeiro, muito em conta do seu ataque. Desculpe, muito em conta do seu ataque, um dos melhores do Campeonato Brasileiro. Botafogo 1, Cruzeiro 0, confirmou o favoritismo na partida. A República do Igual, essa foi a rodada do República do Igual. Nós tivemos 6 empates na Série A. O Vasco da Gama e Mirassol empataram em 1-1. Grêmio e Fluminense, Bahia e Corinthians, Flamengo e São Paulo também. Nós também tivemos Bragantino e Coritiba 0-0 e Santos e Chapecoense. O único jogo que dava ali uma grande chance de empate era Vasco e Mirassol. A maioria sempre tinha um vencedor mais favorito. Fluminense, Bahia, Santos, Bragantino e Flamengo eram os favoritos, mas prevaleceu a República do Empate. E o triunfo do improvável, aquele jogo em que o time que tinha menos chance venceu. E para a rodada, o título vai para o Atlético Mineiro, que venceu o Palmeiras por 2-1. Palmeiras era franco favorito, mas deu galo. Com isso, as 5 maiores subidas na classificação do Campeonato Brasileiro foram Botafogo e Atlético Mineiro, subiram 3 posições. O Botafogo agora é 7º, o Galo é 9º. Remo e Coritiba, o Remo subiu 2 posições, de penúltimo para 17º, o primeiro antes da zona fora do Z4. Ainda está lá, mas mais fácil de sair agora. O Coxa ganhou uma posição, de 11º foi para 10º, e o Santos de 16º foi para 15º. Quem manteve a posição nesse momento foi o top 6. Palmeiras, Flamengo, Atlético Paranaense, Fluminense, Bahia e Bragantino se mantiveram nas suas posições nesta rodada. Assim como São Paulo, que permanece em 13º, o Grêmio permaneceu em 14º e a Chapecoense permanece em 20º lugar. Quem perdeu posição, o Vitória e o Cruzeiro foram os que mais perderam. Perderam 3 posições cada um. O Vitória de 9º agora é 12º. O Cruzeiro de 8º é 11º. O Corinthians perdeu uma posição, de 7º para 8º. Esses 3 times foram ultrapassados pelo Botafogo. O Inter perdeu uma posição, de 15º para 16º. Lembrando, hein? 17º, 18º, 19º e 20º caem para a segunda divisão. O Inter está na tábua da beirada. O Mirassol perdeu uma posição e foi para penúltimo lugar. E o Vasco caiu para antepenúltimo. Então o empate não foi bom para eles. Estão cada vez mais fundo no risco de rebaixamento. Série B.
Considerando que o jogo de Fortaleza e Botafogo ainda não terminou, o Fortaleza está ganhando no momento. Fortaleza 1-0 sobre o Botafogo. Deixa eu até confirmar aqui. 1-0 ainda, lá está 78 minutos. O grande favorito que confirmou a vitória foi o CRB. O CRB venceu o Vila Nova por 2-0. E o Juventude que venceu o Avaí por 1-0. O CRB tinha 58% de chance de vitória e o Juventude tinha 46%. O Fortaleza tem 44%, está garantindo nesse momento a vitória no jogo final da rodada. E agora nós temos aqui a República do Igual. Na Série B foram só 3 jogos. Um jogo que apontava mesmo empate, Ponte Preta e Atlético, o jogo que foi hoje. Criciúma e Náutico, era um jogo que não era tão esperado o empate. E também o Sport enfrentando o Cuiabá. Deixa eu confirmar, o Sport Cuiabá foi ontem, né? Foi ontem. 1-1. E o triunfo do improvável nessa rodada foram 4 equipes que não eram favoritas e venceram. O São Bernardo perdeu para o Ceará. O Ceará tinha 22% de chance de vencer e venceu. O América Mineiro também não era favorito contra o Goiás. Tinha só 27,3% de chance e fez 1-0. O Novo Horizontino, aqui temos um equilíbrio nesses 2 jogos, né? O Novo Horizontino tinha 34,5% de chance de vencer contra o Londrina. 4-1 sobre o Londrina. E o Atlético Goianiense e o Operário do Paraná, 3-1 para o Atlético. O Atlético tinha 35%. Todas essas equipes que perderam tinham a vantagem, o favoritismo nessa rodada. Então, na Série B, o vencedor da rodada foi o CRB, que subiu 4 posições de 12º para 8º. O Atlético Goianiense e Ceará subiram 2 posições. O Atlético de 9º para 7º. O Ceará saindo da zona de rebaixamento de 18º para 16º. O América Mineiro deixou a lanterna, foi para 19º lugar. O Cuiabá ganhou 1 posição, foi para 14º. E o Juventude, que entrou de vez no G4, de 4º para 3º. Quem se manteve nas posições foram o Criciúma, o líder, e o Operário, o vice-líder, permanecem em 1º e 2º lugar. Nesse momento, o Fortaleza, até a correção que o Fortaleza está indo para 4º lugar nessa rodada, né? O caso aqui, o Vila Nova, nesse momento, está deixando a zona, está perdendo 2 posições. O Novo Horizontino se estabeleceu em 6º lugar, o Náutico em 13º. E os times que estão caindo no momento, o Goiás perdeu 2 posições, caindo de 7º para 9º, o Sport de 8º para 10º, o Vila Nova, nesse momento, está caindo de 3º para 5º, saindo do G4, e as equipes estão perdendo uma posição, o Atlético, de 10º para 11º, o Avaí, cada vez mais próximo do rebaixamento, de 17º para 18º, a Ponte Preta, que assumiu a lanterna, está em 20º lugar, caiu de 19º para 20º. O Botafogo de Ribeirão Preto, de 14º para 15º, está se aproximando da zona. O Londrina, que entrou no Z4, de 16º para 17º lugar. O São Bernardo, 11º para 12º. A Série C, nós tivemos então 3 jogos em que os favoritos foram confirmados. O líder Brusque venceu o Ituano, ele tinha 62% de chance de vencer, a maior chance entre todas as divisões numa partida. Guarani, Inter de Limeira, Guarani 3-1, tinha 56% de chance confirmada. E o Ipiranga, que venceu o Barra por 1-0, tinha 46% de chance. Na República, no empate aqui nós tivemos 3 jogos. Ferroviária e Maranhão, 32% de chance do empate, que foi 0-0. Confiança e Itabaiana, 1-1.
era 31% de chance. E o empate mais improvável, Floresta e Maringá, 1-1, tinha 22,7% de chance. E o triunfo do improvável, 3 jogos, nós tivemos Santa Cruz e Figueirense, vitória do Figueira, tinha só 24,8% de chance. No duelo do Norte, Amazonas e Paysandu, 2-1 para o Amazonas, ele tinha 32% de chance. E talvez o resultado mais diferente de todos era o Anápolis, que tinha 33,8% de chance, mas ninguém esperava que em plena Volta Redonda o Voltaço perdesse por 4-1 para o time de Goiás. Com isso, nós tivemos aqui um maior aumento de posição. O Amazonas saiu de 10º para 5º lugar. O Guarani saiu de 3º para vice-liderança e o Brusque saiu de 3º para primeiro. Lembrando que esses times estavam nessas posições antes de rodarmos o relatório. Então eles continuam, eles se estabilizaram na verdade. Figueirense de 15º para 13º, afastando um pouco o fantasma do rebaixamento. Outro que está se afastando é o Ipiranga, que saiu de 13º para 11º. O Anápolis deixou a lanterna, de 20º foi para 19º. O Itabaiana de 17º foi para 16º e o Maringá de 7º para 6º. Maranhão e Barra se mantiveram nas posições 14º e 18º. O Barra ainda está na luta contra a Degola. O Papão da Curuzu foi o time que sofreu mais. Agora está uma situação mais difícil na luta para a vaga na segunda fase, caiu de 4º para 7º. O Voltaço, que era 12º e vislumbrava alguma vaga, agora, meu amigo, 15º está de olho lá na parte de baixo. Acho que até caiu para 16º. Depois que a gente gerou o relatório. O Botafogo da Paraíba de 6º caiu para 8º. O Inter de Limeira estava em 3º mesmo. Permaneceu em 3º. Né? O relato, como diz o relatório da série, foi gerado antes. Santa Cruz também, de 2º para 4º. O Caxias está em 9º. O Confiança foi para a última posição, para 20º. Tá difícil a situação do Confiança, tem que ter muita confiança para se salvar, hein? Ferroviário foi para 12º, Floresta para 10º e o Ituano entrou na zona. Ranking ProBFute, o nosso ranking do futebol brasileiro. Nesse momento, nós temos a equipe com melhor resultado positivo na Série A. Nessa rodada foi o Atlético Mineiro, que chegou a 1.525 pontos, ganhou 32 pontos nessa rodada. O Remo, com 1.431 pontos, subiu mais 25,3. E o Botafogo, que agora tem 1.539, ganhou 22,7. Na Série B, o time que mais cresceu foi o América Mineiro, que ganhou 15,1 pontos, foi para 1.160. O CRB, que foi para 1.316, com 11,2 pontos. E o Atlético Goianiense ganhou mais 10,9, tem agora 1.351. Os times que mais cresceram na terceira divisão foram Anápolis, que ganhou 7,2 pontos. O Amazonas, que ganhou 5,1. E o Brusque, que ganhou 4,6. As maiores quedas da primeira divisão no ranking foi a do líder do ranking, Palmeiras, que agora tem 1.702 pontos, perdeu 32 com essa derrota para o Galo. O Vitória perdeu 25 pontos, agora tem 1.476. E o Cruzeiro tem 1.542, são 22,7 pontos perdidos. Na Série B, o grande perdedor do ranking foi o Goiás, que perdeu 15,1 pontos. Agora tem 1.326. O Vila Nova tem 1.335, perdeu 11,2. E o Operário, com 1.360, perdeu 10,2 pontos. E na Série C, o Voltaço foi o time que mais perdeu pontuação nessa rodada, com 7,2. O Papão da Curuzu perdeu 5,1.
tanto o Voltaço quanto o Paysandu estão com 1.143 pontos e o Ituano tem 1.131 pontos. Vamos dar uma olhada no ranking ProbFoot. Agora nosso ranking ProbFoot do futebol brasileiro. Vamos dar uma olhada aqui rapidamente. Dando uma olhada para observarmos os primeiros times. O Palmeiras, deixa eu aumentar mais a tela. O líder do ranking é o Palmeiras, 1.701,8 pontos. Seguido do Flamengo, que tem 1.657. O Atlético Paranaense já ganhou 54 pontos nessa Série A. É o terceiro colocado com 1.577 pontos. O Fluminense é o quarto lugar com 1.551. E o Cruzeiro é o quinto com 1.541 pontos. Seguindo o top 10, temos Bragantino, Botafogo, Corinthians, Atlético Mineiro, Bahia. Vamos fechando aqui. O 11º é o Curitiba, 12º Vitória, depois em Grêmio, Santos, Mirassol e São Paulo. O Criciúma é o melhor time da Série B, tem 1.434 pontos. Nesse momento está superando Remo, Inter e Vasco da Gama. O único time que seria fora dessa lista do sub-20 é a Chapecoense. Isso aí, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa eu ver se eu consigo me colocar de volta, né? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Curta, comente, compartilha. Toda semana a gente vai fazer uma análise. Lembrando que a gente está testando aqui o recurso, né? É a primeira gravação. Nas próximas vamos estar com uma condições melhores. Mas mesmo assim, meu amigo, curta, comente, compartilhe. Dê dicas aí, suas críticas, suas opiniões. Fale do seu time, de onde você fala, de onde você está torcendo. Um abraço e eu fui!